Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados. Amém? Vamos para mais um dia de leitura do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Estamos na 7ª unidade, uma crise de fé. E hoje é o dia 3, os encontros com Deus são do tamanho de Deus. Os encontros com Deus são do tamanho de Deus. Deixa eu orar por você. Paizinho querido, Deus amado, queremos ter esse encontro contigo. Somos tua habitação, somos a habitação do teu Espírito. Queremos encontrar-se contigo, com esses encontros do teu tamanho, Deus, para a tua glória, para o teu louvor. Capacita-nos para isso. Abre o nosso entendimento, nossa visão, tudo que precisamos. Cuida do nosso coração para vivermos a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Os encontros com Deus são do tamanho de Deus. Deus está interessado em que o mundo o conheça. A única maneira de as pessoas conhecerem Deus é vê-lo atuando. Elas conhecem a natureza de Deus quando esta é expressa em sua atividade. Quando Deus envolve você na atividade dele, sua tarefa é do tamanho de Deus. Tarefas do tamanho de Deus é o tópico. Algumas pessoas dizem o seguinte: Deus nunca vai me impedir para fazer alguma coisa que eu não possa fazer. Cheguei a um ponto em minha vida em que passei a entender o seguinte: se a tarefa que eu acho que Deus está me dando é algo que sei que posso fazer, provavelmente essa tarefa não vem dele. As tarefas que Deus dá às pessoas na Bíblia têm sempre o tamanho dele. As tarefas são sempre além do que as pessoas podem fazer, porque Deus quer demonstrar sua natureza, sua força, sua provisão e sua bondade para com seu povo e para com o mundo. Esta é a única maneira pela qual o mundo virá a conhecer Deus. Já temos a primeira tarefa. Faça uma lista de memórias de tarefas que Deus, o Pai ou Jesus, deu a algumas pessoas na Bíblia. Tarefas essas do tamanho de Deus, coisas que eram humanamente impossíveis. Pare aí, pense, lembre dessas tarefas na Bíblia e escreva em seu caderno, tá bom? Fica aí com o caderno para você escrever tudo e não perder nada, tá certo? Continuando, você certamente pode se lembrar de muitas. Deus disse a Abraão para ser pai de uma nação, quando este não tinha nenhum filho, e Sara já tinha passado da idade de gerar. Ele disse a Moisés para libertar os filhos de Israel através do Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho e tirar a água da pedra. Disse a Gideão para derrotar o gigantesco exército midianita, tendo apenas a ajuda de 300 homens. Jesus disse aos seus discípulos para que alimentassem as multidões e fizessem discípulos de todas as nações. Nenhuma dessas tarefas era humanamente possível. Quando o povo de Deus e o mundo veem algo acontecer que só Deus pode fazer, eles passam a conhecê-lo. Mais uma tarefa, o povo vem a conhecer Deus. Aí aqui a tarefa é o seguinte: leia os seguintes relatos bíblicos da atividade de Deus por intermédio de seus servos. Sublinhe as declarações que indicam como o povo reagiu ao observar as atividades divinas. Eu sublinhei uma para você. Vamos lá. Deus levou Moisés a acampar o povo ao lado do Mar Vermelho. Deus sabia que iria libertá-lo por meio de um milagre. Abriu o mar para o povo passar em pé enxuto. Deus disse: glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Êxodo 14, verso 4. Qual foi o resultado? E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor. Ele já sublinhou a primeira. Vou ler a segunda e você pode escrever a parte que é a reação do povo, né? Que é para você sublinhar, você escreve no seu caderno. Como o povo reagiu ao observar as atividades divinas. Certo? Deixa eu tirar esse daqui para nós continuarmos.
Deus mandou Josué liderar os israelitas na travessia do Jordão durante a época da enchente. Por quê? Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor, vosso Deus, para sempre. E aí, qual foi a reação do povo aqui? Eu vou ajudar você, que dessa aqui eu vou dizer para você escrever no teu caderno, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Essa é a parte que é para nós grifarmos, tá bom? Tá certo? Vamos para o outro tópico. Um enorme exército fazia guerra contra Israel. O rei Josafá proclamou um jejum e levou o povo de Deus a buscar o conselho dele. Ele orou: ó nosso Deus, nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20, verso 12. Deus respondeu: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vós, mas de Deus. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Josafá enviou um coro à frente do exército, cantando louvores a Deus por seu amor duradouro. Deus destruiu o exército invasor antes mesmo que Josafá e o povo de Israel chegassem ao campo de batalha. E então veio o temor de Deus sobre todos os reinos daqueles países, quando eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra o inimigo de Israel. E aí, qual é a frasezinha, o tópicozinho que é para você grifar, escrever aí no teu caderno, né? Vamos para a próxima parte. Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram obedecer a Deus em vez de obedecer ao rei Nabucodonosor. Antes de serem lançados na fornalha ardente, eles disseram: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Daniel 3,17. Os soldados que os jogaram na fornalha morreram, mas Deus livrou esses 3 servos fiéis. O rei Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Por mim, pois, é feito um decreto que todo o povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Esse rei pagão escreveu para toda a sua nação: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas muralhas. Essa aqui fala do rei Nabucodonosor. Escrever, né? Você vai escrever aí qual é a parte aqui, né? Que no caso o rei Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou seu anjo e livrou os seus servos. Essa é a parte, vou ajudar você. A igreja primitiva. Os crentes do primeiro, agora mais uma parte, tá? Para você olhar aí como o povo reagiu. Os crentes do primeiro século seguiu as orientações do Espírito Santo. Eis o testemunho do impacto causado por Deus no mundo então. Os discípulos cheios do Espírito Santo falaram em línguas estrangeiras, desconhecidas por eles. Depois Pedro pregou, de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Deus usou Pedro e João para curar um mendigo aleijado em nome de Jesus. Depois eles pregaram, e muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. A primeira parte já tem aqui, né? De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Essa é a primeira. E aqui na segunda, né? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. Eu estou respondendo para você, né?
Aí a próxima parte para você responder. Deus usou Pedro para ressuscitar Dorcas. Tornou-se isto notório por toda Jope e muitos creram no Senhor. E aí, qual foi a reação do povo aqui nessa parte? Vamos para essa próxima pergunta aqui. Responda as seguintes perguntas. Quando o povo via Deus agindo por meio de seus servos, quem recebia crédito? Deus ou seus servos? Que diferença ou impacto você vê na vida das pessoas que viram atividades de Deus ou ouviram sobre ela? 3. Como você descreve a reação do povo em sua comunidade ao Evangelho de Jesus Cristo? Escreve aí no teu caderno essas respostas. Vamos continuar? O que o nosso mundo frequentemente vê é um devotado e dedicado crente servindo a Deus. Mas o mundo não está vendo Deus. As pessoas comentam o que nós estamos fazendo. Podem até dizer que somos um povo maravilhoso, dedicado a servir a Deus. Elas, no entanto, não veem nada acontecendo que só possa ser explicado em termos da atividade divina. Por quê? Porque não estamos tentando fazer nada que só Deus pode fazer. Este mundo não é atraído ao Cristo que servimos porque não o está vendo em atividade. As pessoas nos veem fazendo boas coisas e dizem, isto é maravilhoso, mas não é o que queremos. Elas estão passando de largo porque não querem se envolver no que estão vendo. Elas não têm tido oportunidade de ver Deus. Se o mundo vir Deus agindo, Deus vai atraí-los a si mesmo. Vamos exaltar Cristo, não com palavras, mas com nossa vida. Que todos possam ver a diferença que um Cristo vivo faz na vida de uma pessoa, na família, na igreja. Isso fará uma grande diferença na maneira como hão de reagir quando o mundo vir coisas acontecerem por meio do povo de Deus. Coisas que não podem ser explicadas a não ser pela atuação do próprio Deus. Será atraído a Ele. Vamos para a tarefa? Responda as seguintes perguntas. Como o mundo pode vir a conhecer Deus? 2. Por que existem pessoas no mundo que não estão sendo atraídas a Cristo e à igreja? 3. Que tipo de tarefa Deus dá a seu povo? 4. Por que Deus dá tarefas tão grandes quanto Ele, que o indivíduo e a igreja não podem fazer por si sós? 5. O que você está tentando fazer que só acontecerá se Deus mesmo fizer acontecer? 6. O que sua igreja está tentando fazer que só irá acontecer se o próprio Deus fizer acontecer? Vamos lá. 7. Das frases seguintes, quais devem descrever melhor as coisas que você mencionou nas perguntas 5 e 6? Assinale sua resposta. A. São coisas que Deus me ou nos levou a tentar fazer. B. São coisas que nós decidimos que seríamos um desafio pedir a Deus que as fizesse. 8. Qual relação você vê entre a resposta do mundo e as coisas que você tentou fazer e que são tão grandes quanto Deus? A. Não estou tentando realizar nenhuma tarefa tão grande quanto Deus e umas poucas pessoas estão aceitando o Evangelho. B. Não estou tentando realizar nenhuma tarefa tão grande quanto Deus, mas muitas pessoas estão aceitando o Evangelho. C. Estou vendo Deus fazer coisas em minha igreja e por meio dela, mas poucas pessoas estão aceitando o Evangelho. D. Estou vendo Deus fazer grandes coisas em minha igreja e por meio dela,
e muitas pessoas estão aceitando o Evangelho. Amém? Vamos continuar a nossa leitura. Você responde aí essas perguntas. Se precisar pausar o vídeo, você pausa e continua, tá bom? Depois com a leitura. O mundo passa a conhecer Deus quando vê a natureza de Deus sendo expressa por meio da atuação dele mesmo. Quando Deus começa a agir e realizar algo que só ele é capaz de fazer, e quando Deus faz isso, não só o seu povo, mas também o mundo vem a conhecê-lo por meio pelos quais não o conheciam antes. É por isso que Deus dá a seu povo responsabilidades tão grandes quanto ele mesmo. A razão por que muitas pessoas não estão sendo atraídas a Cristo é a igreja, e a igreja é que os filhos de Deus não têm fé para tentar realizar aquelas coisas que só ele pode fazer. Se você ou sua igreja não estão respondendo a Deus e não estão tentando realizar a coisa que só ele pode fazer, vocês não estão exercitando sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se as pessoas em sua comunidade não estão respondendo ao Evangelho, como vemos no Novo Testamento, uma razão possível é que as pessoas não estão vendo Deus naquilo que vocês estão fazendo como igreja. O maior interesse de Deus é que você tenha uma experiência com Ele. Ele não se interessa tanto em que algo seja feito. Você pode até completar uma tarefa e nunca ter experiência com Deus. Deus não está só interessado em que alguma coisa seja feita. Ele pode fazer com que determinada tarefa seja completada no tempo que quiser. Então, em que está interessado? Seu interesse é que você e o mundo todo o conheçam e experimentem. Então Deus virá a você e lhe dará uma tarefa tão grande quanto ele mesmo. Quando você começar a fazer o que ele manda, ele alcançará o que propôs. Então você e todo o povo hão de se regozijar por terem experimentado Deus. Vocês saberão mais a respeito de Deus do que havia conhecido até então. Uma tarefa do tamanho de Deus, mais um tópico aqui. Nossa igreja em Saskatoon estava crescendo e precisava de mais espaço. Podemos perceber que Deus nos estava liderando no sentido de começar um programa de construção, muito embora tivéssemos apenas $749 no fundo de construção. O edifício iria custar $220 mil. Nós não tínhamos a menor noção de como iríamos fazer. Nós mesmos trabalhamos na obra a fim de economizar em mão de obra, mas na metade da construção nos faltava $100 mil. E aqueles queridos irmãos olhavam para mim, querendo saber se eu acreditava que Deus iria fazer aquilo que nos chamou. E aí, Deus começou a prover os fundos necessários. Próximo ao fim da construção, faltavam-nos $60 mil. Esperávamos algum dinheiro da Texas Foundation, mas a chegada dos recursos era adiada indefinidamente, sem que pudéssemos entender por quê. Um dia, durante 2 horas, a taxa de câmbio do dólar canadense atingiu o patamar mais baixo em toda a sua história. E foi exatamente nesta hora que o dinheiro do Texas nos foi enviado. E sabe o que essa circunstância ocasionou? Recebemos $60 mil a mais do que receberíamos em circunstâncias normais. Em seguida, a taxa do dólar voltou à normal. Será que nosso Pai Celestial acompanha a economia a fim de ajudar seus filhos? Ninguém neste mundo acreditaria que Deus fez aquilo para ajudar uma única igreja, mas eu posso lhe mostrar uma igreja que acredita que Deus fez isso. Quando isso aconteceu, eu dei toda a ênfase ao que Deus tinha feito diante dos olhos do seu povo. Fiz questão de dar o crédito devido a Deus. Deus se revelou a nós
e nós o conhecemos de uma nova maneira por intermédio dessa experiência. Vamos para a última tarefa. Faça uma revisão do estudo de hoje, ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou versículos que quer que você compreenda. Aprenda ou pratique, sublinhe-os e depois responda as perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? E um resumo para a gente finalizar. Primeiro, as tarefas que Deus nos dá são tão grandes quanto Ele. Segundo, quando o povo de Deus e o mundo veem algo que só Deus pode fazer, eles chegam ao conhecimento de Deus. Terceiro, vamos deixar que as pessoas vejam a diferença que um Cristo vivo faz na vida de alguém, de uma família ou na vida de uma igreja. Isso fará diferença na maneira como respondem ao Evangelho. Deixa eu orar por você, Pai. Graças te dou por esse tempo, este momento. Eu te peço, abençoa os teus filhos para cumprir a tua vontade, para ter a fé necessária para viver essas tarefas que são tão grandes quanto o Senhor. Seja o Senhor abençoá-los de maneira gloriosa e poderosa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã.